E aí galera, beleza? Mais uma aula do professor Marcelo do Espírito Santo Campelo e hoje a gente vai falar sobre organelas endossimbióticas, tá? Que tem um grau de importância muito grande quando se fala de biologia celular. É, a ideia, né, da chamada hipótese endossimbiótica, que hoje já é caracterizada por muitos pesquisadores como uma teoria, ela foi proposta por essa pesquisadora conhecida como Lynn Margulis, né? E a hipótese que define as organelas anossimbióticas é uma hipótese que diz que essas organelas são, na verdade, organismos procarióticos que num passado longínquo, né, muito distante, antes mesmo de existir organismos pluricelulares, quando só existiam células nos oceanos primitivos, esses organismos procariontes teriam entrado em células eucarióticas e desencadeado um processo simbiótico, desencadeado um processo de mutualismo. Esse processo foi tão bem sucedido que acabou dando origem às organelas conhecidas como mitocôndrias e cloroplastos, que são as organelas endossimbióticas que nós vamos trabalhar hoje. Esse processo que eu acabei de falar, ele está elucidado aí nesse esquema que mostra um pequeno resumo do que seria uma evolução celular, desde um procarionte ancestral, né, uma bactéria bem primitiva, ancestral, que não tinha carioteca, certo? Que não tinha uma estrutura de membrana nuclear. Essa membrana nuclear começou a se formar a partir da própria membrana plasmática, que envolveu o material genético que estava em seu interior, caracterizando então esse invólucro nuclear, que é o que a gente chama de carioteca hoje, a membrana nuclear. Posteriormente, organismos procariontes heterotróficos e aeróbicos, né, ou seja, bactérias aeróbicas, teriam sido englobadas por organismos eucariontes. Né? Então, algumas ideias dizem o seguinte, que como não existia lisossoma, elas não foram digeridas. Né? Nesse momento, o lisossoma ainda não existia, provavelmente, segundo a hipótese. Então, elas não foram digeridas, desencadeando um processo simbiótico, quando elas começaram a produzir energia para a célula, enquanto a célula continuou mantendo essa estrutura e dando uma manutenção de vida para esse organismo procariótico heterotrófico, que no futuro veio a caracterizar a mitocôndria que a gente conhece. Posteriormente, algumas células dessas que já existiam, esse procarionte heterotrófico aeróbico, acabaram englobando procariontes fotossintéticos, que provavelmente eram cianobactérias primitivas. Né? E a partir daí, da mesma maneira que aconteceu com a mitocôndria, né, com os procarióticos heterotróficos aeróbicos, não existia a possibilidade de um processo digestivo, não existia a possibilidade de decompor, destruir esse organismo. Ele também não parasitou, né, nem mitocôndria, nem o futuro cloroplasto. E aí o que aconteceu foi a formação dessa organela que a gente conhece hoje, que é o cloroplasto, que está ligado ao processo fotossintético. Existem algumas evidências importantes, né, que servem para poder corroborar com a hipótese endossimbiótica. Né? Então serve para poder potencializar isso aí e serve para justificar essa hipótese. Então algumas delas estão aqui, como é o caso, por exemplo, da presença de uma dupla membrana. Então, a partir do momento que eu vejo uma dupla membrana, tanto em mitocôndrias quanto cloroplastos, eu percebo que provavelmente essas duas membranas estão relacionadas a um processo de englobamento, onde a membrana externa, né, ela é a membrana da célula que englobou, da célula eucariótica, e a membrana interna é a membrana da célula procariótica. Isso tem como se comprovar, né, por quê? Porque a membrana interna vai apresentar um tipo de estrutura, como se fosse um fosfolipídio, bem similar a um fosfolipídio, chamado de cardiolipina. E esse tipo de estrutura ele só vai ser encontrado em membrana de organismo monera, em membrana de procarionte, certo? Então, como essa membrana interna provavelmente é oriunda do organismo procarioto primitivo, ela segue o mesmo padrão e encontra-se nessa membrana um tipo de fosfolipídio, que é a cardiolipina, que só se encontra em organismos procarióticos. A célula externa, ou melhor, a membrana externa, ela vai apresentar características de membrana de eucarioto. Outro ponto importante é a presença de um DNA próprio,
né? Então praticamente é a única organela, juntamente com o cloroplasto, né? As organelas endossimbióticas, mitocôndria e cloroplasto, que vão apresentar um DNA próprio. Esse DNA próprio, ele apresenta ainda uma outra característica importante e que se aproxima de organismos procarióticos, que é exatamente o fato de ter um DNA circular. Né? A gente sabe que o DNA de seres vivos, né, DNA nuclear, ele vai ter início e vai ter fim. É o caso, por exemplo, do DNA de nós seres humanos. Nós vamos ter 46 fitas de DNA. Né? No caso de um organismo procariota, ele vai apresentar apenas uma estrutura de DNA circular. E isso acaba seguindo também como padrão quando a gente analisa o DNA de mitocôndrias e cloroplastos, o DNA de organelas endossimbióticas. Outra coisa interessantíssima é o fato de serem as únicas organelas que apresentam duplicação de DNA, transcrição de RNA e tradução das suas próprias proteínas. É claro que a mitocôndria e o cloroplasto elas não conseguem sintetizar todas as proteínas que elas necessitam. Daí até é interessante frisar isso, que principalmente o que é dado da célula para a mitocôndria são algumas proteínas que ela não consegue sintetizar. Mas o fato de ter essas três características relacionadas a ácido nucleico, esses três fenômenos relacionados a ácido nucleico, que nenhuma outra organela vai fazer, acaba também nos dando essa importância de mitocôndria e cloroplastos como possíveis organismos que teriam penetrado em células eucarióticas no passado. Outro ponto fundamental, que é significativo a gente frisar, é a autoduplicação, que nada mais é do que uma reprodução. Né? Então, mitocôndrias, principalmente as mitocôndrias, cloroplastos também fazem, mas principalmente as mitocôndrias, têm uma capacidade de autoduplicação muito grande. Elas conseguem se reproduzir no interior da célula, independente da célula estar se reproduzindo. Isso é algo assim muito importante. Tá? Logo que a célula sofre divisão celular, sofre mitose, a gente tem mais ou menos uma divisão equitativa de organelas para as células que vão dar origem, né? Células filhas. E logo que isso acontece, as mitocôndrias começam então a entrar em autoduplicação para poder suprir a necessidade energética dessas novas células que surgiram. Então esse é um ponto importante. Ribossomo 70S, né? Então, quando eu falo de ribossomo 70S, eu estou falando de ribossomos que vão ter um tamanho bem menor do que o 80S, que a gente encontra nos outros reinos. E o ponto importante, o ribossomo 70S só é encontrado no reino Monera, só é encontrado em procarioto. Então, mais uma evidência da hipótese no simbiótica em relação a mitocôndrias e cloroplastos. Lembrando que o ribossomo 70S, 70S, 80S que eu citei anteriormente, o S, na verdade, é uma unidade de medida em microscopia que está mais ou menos identificando para a gente algo como se fosse densidade e tamanho. Tá? E nesse caso, então, os 70S são menores, apresentam menor densidade, e são aqueles que você vai encontrar exclusivamente em procariontes e também em mitocôndria e cloroplasto, como eu falei anteriormente, sendo uma evidência. Tá? Bom, vamos especificar coisas agora sobre cada uma das duas, né? Vamos falar um pouco agora de mitocôndrias, né? Falar as principais características dela. E, óbvio, né, acabei de mencionar isso para vocês, mitocôndrias são organelas endossimbióticas, né? Podemos chamar o DNA da mitocôndria de um DNA materno. Isso é um negócio muito interessante, porque o DNA mitocondrial, o indivíduo ele só praticamente vai receber as mitocôndrias da mãe, porque no momento do processo de cariogamia, né, no processo de fecundação, apenas o pronúcleo masculino é introduzido no interior do ovócito 2. Quando isso acontece, todo o aparato de mitocôndrias masculinas ficam na peça intermediária. Alguns pesquisadores, ultimamente, identificaram que algumas mitocôndrias masculinas podem entrar. E essas mitocôndrias masculinas, quando entram, apresentam no interior do ovócito 2 enzimas específicas que vão degradar essas mitocôndrias masculinas, fazendo mais uma vez com que o único DNA que você tenha, né, de origem mitocondrial, seja o DNA materno. Pesquisas muito recentes identificaram que algumas pessoas, né, algumas mulheres que apresentam algum tipo de mutação nessa enzima que destrói as mitocôndrias masculinas no ovócito, se essa enzima tiver algum tipo de mutação,
há a possibilidade da mitocôndria masculina não ser degradada, mas isso é um caso diferenciado, né? É um caso de uma enzima mutante nesse contexto. A criança que vai ser gerada a partir dessa fecundação não vai ter problema algum, mas há possibilidade, né? Isso ainda está sendo pesquisado, mas há possibilidade dela apresentar mitocôndrias de origem paterna. Quando eu falo, né, num contexto de ensino médio para gente, para Enem, mitocôndria DNA materno, né? Então, só de mitocôndrias, o DNA materno é aquele que só vai ser encontrado em todos os seres vivos a partir da mitocôndria que você herda da sua mãe, certo? Bom, DNA sem genes introns, então isso é uma outra característica interessante que remete também como evidência, porque o DNA de uma bactéria, ele é um DNA que só apresenta genes exons, né? Ele não tem gene intron. Né? Só para remeter um pouquinho o que é gene intron e gene exon, são genes que os introns, por exemplo, são genes que são retirados no processo de transcrição. Logo depois que acontece a transcrição, acontece um fenômeno conhecido como splicing, onde os introns, que são genes que não devem permanecer na proteína que vai ser traduzida, eles são retirados, né? E mantendo apenas os genes exons. Então, como eu falei ali, ó, DNA sem genes introns, ele segue um padrão de organismos procarióticos, de organismos bacterianos, né? Então, não existe gene intron, só existe gene exon, ou seja, todo gene de uma mitocôndria, ele vai ser traduzido em proteínas, não vai ser retirado nada dele. Composição das membranas distintas, né? Então, eu já havia comentado isso quando eu falei da hipótese endossimbiótica, membrana interna com características procarióticas, e o que me justifica isso é a presença da cardiolipina, né, que só existe em procariontes, e a membrana externa tem características de células eucariontes. A presença de glândulos de glicogênio, devido à função importante de respiração celular que a gente vai ter acontecendo no interior da mitocôndria, né, então há necessidade de se observar glândulos de glicogênio, que serão posteriormente quebrados em glicose para poder fazer respiração celular, né? Grande diversidade morfológica, então ao contrário do que a gente observa muito em livro, aquela mitocôndria parecendo um feijãozinho e tal, né? Meio ovalada, as mitocôndrias vão apresentar uma diversidade morfológica gigante, a gente vai ver daqui a pouco. Formam redes, então em algumas ocasiões a quantidade de mitocôndria necessária no interior de uma célula é tão grande, que elas vão formar redes mitocondriais, né, que se interligam e produzem energia, que é o objetivo principal. Né? É, Como eu falei, já havia mencionado, a respiração celular é importante, é a principal característica de uma mitocôndria, né? A respiração celular, a produção de energia, a produção de ATP. Né? Isso fundamenta a função de mitocôndrias. Não são autônomas, né? Então é interessante entender que se eu retiro todas as mitocôndrias de uma célula, essas mitocôndrias vão morrer. Tá? Por quê? Porque elas necessitam de determinadas proteínas que são produzidas mediante a expressão gênica de DNA nuclear. Tá? Então é o DNA nuclear que vai apresentar algumas proteínas que as mitocôndrias necessitam e que elas não conseguem produzir com seu DNA circular, seu DNA próprio. Né? As mitocôndrias apresentam na membrana interna a importante enzima conhecida como ATPase ou ATP sintetase, né? que é a enzima fundamental para a produção de ATP, no processo de respiração celular. E como curiosidade, é importante a gente entender que existem organismos que, mesmo com a grande importância de respiração e produção de energia, né, respiração celular e produção de energia das mitocôndrias, não apresentarão mitocôndrias, que é o caso, por exemplo, de alguns protozoários, como a giardia, a ameba e o tricomonas. Né? Esses organismos já apresentam todo o aparato de respiração celular no seu citoplasma, não necessitando ter uma organela que faça esse processo. Tá? Então, essa é a explicação mais plausível que os cientistas dão para a ausência de mitocôndria nesses organismos. Aqui eu tenho a estrutura da mitocôndria, muito batida, muito falada, né? Então, o que você vê em vermelho aí é a membrana externa, né? Essa membrana externa que eu falei que tem origem eucariótica. A membrana interna sofrendo invaginações que recebem o nome de cristas mitocondriais, certo? Entre a membrana interna e a membrana externa, um espaço que é chamado de espaço intermembranar, muito importante para o processo de respiração celular, tá? Tudo que você está vendo em azul é o que a gente chama de matriz mitocondrial,
né? A gente pode dizer que é o líquido, é algo similar a um citoplasma na mitocôndria, né? A presença dos grânulos de glicogênio. Observamos também ribossomos, que são os ribossomos 70S, partículas de DNA circular, normalmente é uma ou duas, né? Aí você tem algumas, mas normalmente é uma ou duas. E um ponto importante, que são as chamadas partículas sintetizadoras de ATP, que ele está citando ali, que na verdade são o quê? São as enzimas ATPase, né? Ou ATP sintetase, que vão estar sendo fundamentais no processo de síntese de energia. Aqui eu tenho algumas fotomicografias, né, de mitocôndrias. Do lado esquerdo aí a gente tem uma mitocôndria, na verdade já dando origem a duas mitocôndrias, elas se dividindo, né, se reproduzindo. Na parte superior direita a gente vai ter mitocôndrias em corte, no microscópio eletrônico de varredura, e você consegue observar esses filamentos que são as cristas mitocondriais, né, bem definidas, aí dá para ver. Na parte de baixo, à esquerda, a gente observa aí uma estrutura de identificando tanto a fusão quanto a fissão de mitocôndrias. Então, da mesma maneira que elas se dividem, elas podem também se unir e formar uma só, né? E à esquerda embaixo você tem aí outro exemplo de contextos mitocondriais, só que agora eles estão corados, né? Apresenta coloração e a gente pode observar melhor através de radiação ultravioleta, né? Bom, aqui eu tenho outros esquemas. Na parte de cima eu observo toda essa estrutura que você observa em A, tudo isso é um conjunto mitocondrial. Tá? E esse conjunto mitocondrial você percebe que ele apresenta uma morfologia, né, uma diferença de morfologia, ela pode se fragmentar, se fusionar. Né? Na parte de embaixo, em C, você percebe que isso está acontecendo, né? Da esquerda para a direita ela vai se fragmentando. E no B ali em cima você observa exatamente essa fusão e essa fissão. E embaixo, tudo isso que você está vendo em verde são mitocôndrias, né? Num esquema de um desenho mitocondrial, e é o que a gente chama de uma rede de mitocôndrias. Tudo isso é mitocôndria no interior de uma célula, né? E na verdade só elas foram retiradas nesse desenho 3D, nessa figura 3D, para poder identificar. Outro ponto importante aí é o que a gente observa, que são as mitocôndrias de espermatozoides, né? As mitocôndrias também apresentam uma morfologia. Essas mitocôndrias de espermatozoides vão apresentar uma morfologia que é uma morfologia em espiral, praticamente. Elas envolvem essa estrutura interior que é o axonema do flagelo. Isso vai estar na peça intermediária, aquilo que a gente já sabe. Elas vão estar produzindo energia para o batimento do flagelo, para a movimentação desse flagelo. Aqui eu tenho os chamados grânulos de glicogênio que a gente observa no interior das mitocôndrias. Né? Na parte esquerda aí você observa uma fotomicografia onde cada grumo desse seriam esses, como se fossem pequenas estruturas no interior da mitocôndria, formando o acúmulo de glicogênio. O que está em verde são proteínas que envolvem esse acúmulo de glicogênio para posteriormente poder ser utilizado, quebrando, dando origem à glicose, e essa glicose então ser utilizada na respiração celular. Bom, vamos começar a falar agora de plastos, né, para a gente poder entrar falando de cloroplasto. É importante entender que o termo plasto ele é atribuído nas plantas a estruturas que apresentam armazenamento. Então, plastos ou plastídeos, né, vão ser estruturas que apresentam membranas e que vão estar relacionadas a armazenamento. Dentro dessas estruturas, a gente tem um cloroplasto como uma estrutura endossimbiótica. As outras não serão endossimbióticas. O cloroplasto acaba sendo mais importante dentre elas, mas todas elas são caracterizadas como plastos e apresentam seus nomes relacionados ao tipo de estrutura o tipo de substância que vão estar armazenando. Então, o cloroplasto a gente sabe que vai apresentar coloração verde, né? Todos os cloroplastos, como apresentam pigmentação, são classificados como cromoplastos, né? Cromo está ligado à cor, então todos aqueles que armazenam um pigmento como cloroplasto também vão apresentar a classificação dentro desse grupo dos cromoplastos. Então a gente vai ter o cloroplasto, que apresenta clorofila, que é de cor verde, eritroplasto, que apresenta eritrofila, que é de cor vermelha, xantoplasto, que apresenta xantofila, que é de cor amarela, cianoplasto, que armazena a cianofila, de cor azulada, e o feoplasto, que armazena a feofila, que é um pigmento
amarronzado, meio que um bege, mais ou menos assim. Quando eu falo de leucoplasto, o termo leuco está ligado a branco, né? Então, nesse caso, indica para a gente que ele não armazena pigmento, ele armazena substâncias de reserva. Então, nesse caso, eu vou ter amiloplasto, que vai estar armazenando amido, proteoplasto armazenando proteína e oleoplastos armazenando óleos no interior dessas células vegetais. Entrando e falando especificadamente de cloroplasto, teremos uma organela endossimbiótica, já falei disso, apresenta como principal característica a fotossíntese, processo primordial para a introdução de energia no contexto da cadeia alimentar, né? São os produtores, as plantas, e só são produtores por conta de fotossíntese. Presente em vegetais, né? Todos os vegetais vão apresentar cloroplastos, tá? E alguns em proporção maior, em proporção menor, mas sempre vão apresentar. Algas prototistas, que é o caso, por exemplo, da grande maioria das algas macroscópicas, e algumas algas microscópicas também vão apresentar cloroplastos. É fundamental a presença do pigmento clorofila para poder assimilar e absorver a luz e dessa forma determinar a conversão de energia luminosa em energia química, né? Então a clorofila é um pigmento. A diversidade morfológica também existe, então a gente vai ter aí cloroplastos redondos, cloroplastos afilados, isso vai depender muito da característica da célula vegetal. E armazenamento de grânulos de amido, né, que é o momento que eles produzem a glicose, essa glicose é produzida em quantidade significativa e pode ficar armazenada em forma de grânulos de amido. Aqui eu tenho a estrutura então do cloroplasto, né, e identificando suas principais formas. Então eu tenho ali uma folha, né, essa folha eu retiro uma célula vegetal, que é na parte em cima do lado direito. Eu pego um cloroplasto dessa célula e aumento ele na parte embaixo, que é a figura C, e nesse caso eu posso ver, né, o que nós chamamos de membrana interna, membrana externa, tá? O espaço intermembranar, que também vai apresentar, também vai ser importante para o processo fotossintético. O líquido que eu encontro no interior do cloroplasto recebe o nome de estroma, né? E cada discozinho que você está observando aí recebe o nome de tilacoide. Esses discos, quando estão empilhados um em cima do outro, recebem o nome de grânulo. E o conjunto de todos eles, ou seja, todos esses grânulos, todas essas pilhas de tilacoides que você está observando ao longo de toda essa estrutura do cloroplasto, recebe o nome de grana. Tá? Na figura ao lado, no D, na parte esquerda embaixo, você percebe, né, que esse grânulo ele foi colocado em evidência. Então você observa que ele tem um corte e você consegue observar o espaço interior do tilacoide. É nesse tilacoide que você vai ter a quantidade significativa de clorofila no interior e inclusive também na membrana do tilacoide. Né? Então, na verdade, além de você ter uma membrana interna e uma membrana externa, existe a membrana do tilacoide que vai ser repleta de clorofila e vai ser fundamental e preponderante para o processo fotossintético. Mais aqui uma figura interessante, né? Da esquerda para a direita eu tenho a folha, foi dado um corte na região mediana da folha, certo? E você está observando a estrutura de mesófilo, né? Você está observando essa folha num corte e ele identifica para você a estrutura de mesófilo. Quando ele aumenta esse mesófilo lá em cima, você consegue ver aí literalmente o meio da folha, né? Porque eu tenho um meio, filo, folha, então mesófilo. A parte superior, a gente vai ter aí as células da epiderme, depois eu tenho um parênquima palissádico, um parênquima clorofiliano palissádico. Na parte mais central, onde a gente observa a nervura, ao lado da nervura eu tenho um parênquima, nessa região onde tem a nervura, é um parênquima clorofiliano lacunoso, né? Embaixo eu tenho a epiderme inferior e a estrutura que a gente conhece como estômato, né? Aí tá o nome de estoma, mas é o estômato, certo? Ele pega uma dessas células, aumenta para você, mais à direita na região superior, depois ele pega um cloroplasto e embaixo novamente ele mostra pra gente a estrutura de tilacoide, né, a estrutura de estromo, né, o grano, que é onde a gente vai observar a quantidade significativa de clorofila e onde que acontece a fotossíntese. Nesse outro slide a gente observa estruturas, né, na parte esquerda eu tenho um cloroplasto, identificando a fotomicografia de um cloroplasto, identificando o grana, identificando os grânulos de amido, membrana externa, né, a própria membrana
interna também, está sendo observado aí, as membranas do tilacoide. E abaixo, né, eu tenho aí também uma fotomicrografia, só que é de microscópio óptico, que a gente consegue observar as cores bem vivas. Isso aí não são cores fantasia, são cores verdadeiras. E você consegue observar que cada bolinha dessa daí é um cloroplasto. Né, o aumento aí ele não está tão grande quanto na parte de cima, mas dá para perceber que cada bolinha dessa aí são cloroplastos.